Fala galera, beleza? Eu sou Jean na área. Para hoje a gente falar um pouco sobre a política de ocupação da América, né? O que é que levou e como foi essa ocupação da América, beleza? Então, para a gente iniciar, a gente tem que lembrar que o período de ocupação e de colonização da América, ele ocorria no período em que a gente estava tendo as grandes navegações, né? A gente estava tendo o início do capitalismo, beleza? Então, é nesse período de expansão comercial, desse grande interesse de busca por mercadorias e algumas especiarias, tá? Que a gente vai criar que a gente não, né? Que os europeus vão criar as colônias de exploração, né? Que vai ser a base do novo sistema que vai estar vigente, que é o sistema capitalista, né? No caso aí, o capitalismo comercial, vai ser essa primeira fase do capitalismo, tá? Então, essas colônias de exploração vão ser a base de sustentação para esse sistema capitalista, né? Que vai ter o seu acúmulo de capitais a partir das trocas comerciais feitas pelos seus produtos. Então, eles pegavam os produtos, a matéria-prima nas colônias da América, né, que tinham ouro, prata, alimentos tropicais, produtos tropicais, né, além do ouro, da prata, desses metais preciosos, eram enviados para as metrópoles, né, como Portugal e Espanha, por exemplo, e eram manufaturados. Esses produtos, eles eram transformados em outros produtos e eram comercializados com o resto do mundo. Então, esses países ganhavam muito dinheiro nisso, né? Eles acumulavam muita grana nisso, beleza? E a gente vai ter formas distintas de ocupar o continente americano. Cada país que chegou aqui, né, a Espanha, Portugal, França, Inglaterra, vai ocupar de um modo, né? Portugal e Espanha, mesmo sendo bem parecido, vai ter algumas pequenas diferenças, vai ocupar de um modo. E além disso, essa ocupação ela vai ocorrer também de forma é, ela vai ocorrer de forma distinta por conta do interesse que cada país tinha com a terra, beleza? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar da América Portuguesa, né? O território da América Portuguesa, que era basicamente o Brasil, né? O que hoje é o Brasil, é basicamente o que os portugueses conquistaram. Primeiramente, eles vão se ocupar do litoral brasileiro, tá? Eles vão se ocupar desse litoral brasileiro e nos primeiros 50 anos, como vocês bem lembram, eles se basearam no extrativismo vegetal, né? Principalmente do pau-brasil. Vai ser o primeiro produto que os portugueses vão explorar aqui no Brasil. Vão utilizar de uma mão de obra escrava dos nativos, né? Eles vão utilizar dos indígenas para poder é, conquistarem o seu produto, né? E aí a gente vai ter que até a metade do século XVI, tá? Os portugueses eles vão utilizar aqui único e exclusivamente para explorar o pau-brasil. Só que a partir da metade do século XVI as coisas vão mudar. Eles vão perceber que outros países vão querer vir para cá, vão querer começar a tomar esse território por conta principalmente do pau-brasil, tá? E das outras riquezas que esse território possa ser que apareça. Então, eles vão mudar e eles vão começar a querer ocupar o território. Então, eles vão criar o sistema de capitanias hereditárias, qual o Portugal vai dividir a sua faixa de terra, a faixa de terra pertencente a ele, né? Em 14 faixas de terra e cada faixa de terra vai ter um donatário, um capitão donatário, que vai ser o dono dessa terra, que vai ter a função de estimular a ocupação da área, de propagar a fé cristã por essa área e dividir, né, as seis Marias, que eram grandes extensões de terra, para quem quisesse, de terras férteis, né, para quem quisesse cultivá-las. E aí a gente vai ter grandes atividades primárias exportadoras durante o período de colonização, né? Como a gente sabe, o açúcar, o tabaco e diversas outras, né? O açúcar principalmente vingou aqui na nossa capitania, que era de Pernambuco.
beleza? E a mão de obra 100% escrava, mão de obra principalmente no primeiro momento, nesse primeiro momento, é a mão de obra indígena. Só que os indígenas, eles começam a se recusar a trabalhar escravo, eles fogem, eles buscam outros, eles saem da terra, né? Eles buscam, eles começam a resistir. E aí, como vocês podem ver, né, as capitanias, e esse sistema de capitanias ele não vai dar certo, tá? Ele vai falhar muito por conta de que muitos dos capitães donatários nem pisaram aqui. Pois é. Então, e também por conta da descentralização do poder, né? Cada capitania tinha um capitão donatário. Então, essa descentralização do poder dificultava a organização. Então, pensando nisso, a coroa vai criar o governo geral, né? Vai ser na cidade de Salvador, o primeiro governo geral vai ser a sede do governo. E aí, com isso, eles vão trazer vários jesuítas com missões de catequização e pacificar os conflitos junto aos indígenas, né? Porque a coroa ela tinha uma intenção muito clara com os indígenas, que era catequizar eles e propagar a fé cristã, beleza? Então, nesse período a gente vai ter um incentivo à mão de obra escrava, né, dos negros advindos da África. Eles vão começar a trazer negros. Esse mercado dos negros é um mercado muito lucrativo para quem o faz, né? Então, os portugueses eles vão incentivar esse uso da mão de obra escrava dos negros advindos da África. E aí, em 1763, a gente vai ter uma mudança, né, dos parâmetros. Salvador vai deixar de ser a capital e vai passar a ser a capital Rio de Janeiro, tá? Isso muito por conta por conta das minas de ouro, tá? Que existiam, que o Rio de Janeiro ficava mais próximo de Minas Gerais, que era onde a gente tinha as minas de ouro, beleza? E como era, professor, a organização social dessa época, período de colonização? Então a gente tem uma intensa miscigenação, né, entre os brancos, negros e os nativos indígenas. É, a gente vai ter uma presença indígena muito forte no sudeste da colônia, né, ali, principalmente em São Paulo, tá? Quando a gente sobe mais um pouco, a gente tem no nordeste a presença muito forte dos brancos e dos negros, isso por conta da isso muito por conta da proliferação do açúcar, né, da produção de açúcar, que era um mercado muito que tinha muitas riquezas, tá? E a partir do século XVIII a gente vai ter essas trocas culturais, né? Os portugueses vão tentar fazer com que os brasileiros, com que os nativos, eles se rendam à cultura portuguesa como uma cultura soberana. Só que nesse processo a gente vai ter diversas trocas culturais, né? A gente pode ver isso muito claro nessa imagem, a questão do sincretismo religioso, né? Que a gente tem a criação, o surgimento de duas religiões, né? Como a Umbanda e a Jurema, que são religiões advindas que vão os negros advindos da África, eles vão encontrar uma forma de resistir e de perpetuar sua religiosidade. Então a gente vai ter a junção da religião que eles trazem na África junto com o cristianismo, né? E além disso a gente vai ter a alimentação, como a gente tem até hoje. Mandioca é uma, uma como é uma fonte de alimentação advinda desse período, tá? Então, a gente vai ter a religião, como eu falei, e também a gente pode observar essa troca cultural ao falar, né? A gente tem a língua portuguesa no Brasil, além dela ser bem mais bonita do que o português de Portugal, a língua portuguesa no Brasil tem várias palavras indígenas, né? Como a gente tem jacaré, é uma palavra indígena, a gente tem açaí, é uma palavra indígena, cachaça é uma palavra africana. Então a gente tem essa grande miscigenação que vai dar a organização social brasileira. Tá beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.